Olá pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez, compartilhando dos ensinamentos do nosso querido Chico, inspirados pelo Espírito do Emmanuel, no livro Vinha de Luz. Vamos fazer uma prece para iniciar o nosso estudo de hoje, pedindo aos amigos espirituais que nos inspire, que nos ampare, que possam trazer essa reflexão lá no nosso íntimo, para que a gente transforme o nosso interior, os nossos atos, a nossa rotina, para nos tornarmos cada vez mais homens de bem, pessoas de bem, caminhando rumo à nossa perfeição e à nossa evolução. Que assim seja. Antes, queria convidar todos vocês a se inscrever no canal dos Ceareiros, compartilhar os nossos vídeos, as nossas exposições virtuais, deixar o seu like, ative o sininho para receber as novidades, ajudando a gente a compartilhar essa doutrina tão querida e tão amada que nos ajuda tanto. Então, pessoal, hoje o nosso trabalho vai ser com o capítulo 11 do livro Vinha de Luz, intitulado Abra a Porta. E logo de cara, tanto o título quanto a passagem que Emmanuel traz, e ele traz uma passagem do João, que é o capítulo 20, versículo 22, já traz para a gente um convite bem explícito para aquilo que a gente precisa fazer. E ela fala assim, E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. O texto faz a passagem logo após a crucificação de Jesus. Depois de todo o Calvário, aquele momento sofrido da humanidade, e quando passam os 3 dias e ocorre o que é chamado tradicionalmente, historicamente, da ressurreição do Cristo, que nós bem entendemos de uma outra forma, que é a manifestação espiritual do nosso amado Jesus Cristo, junto dos seus apóstolos, de toda aquela comunidade da época. E Jesus seguiu, mesmo após o Calvário e a crucificação, presente ali entre os apóstolos, continuando o seu legado, seus exemplos, exemplificando os seus atos, complementando as pessoas que ali estavam para continuar a progressão, a propagação de todos aqueles ensinamentos. E são momentos ali de muitas dúvidas, tem a famosa incredulidade de Tomé, tem as dúvidas ainda dos apóstolos, algumas incertezas, e que Jesus continua com muito amor ali, ensinando e trazendo muitas coisas positivas. E aí foram nesses encontros no Calvário que João cita essa passagem, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E aqui a gente precisa entender brevemente esse termo Espírito Santo, que ele é carregado de tantas crenças, tantos paradigmas, tantos conceitos ali ao longo da nossa história. E a gente sabe que muitas vezes a tradução do texto original, escrito pelos evangelizadores, pode sofrer algumas diferenças sutis de uma palavra, de um termo, de outro, que pode trazer inúmeras interpretações aí diferentes. Não é o nosso objetivo aqui aprofundar nessa questão, senão a gente vai precisar de uma outra exposição só para falar sobre isso, mas a gente vai entender aqui, de uma maneira mais ampla, o termo Espírito Santo, que poderia ser um Espírito Santo, um Santo Espírito, de uma forma mais ampla do que o texto original, que se refere à inspiração divina, à inspiração do plano superior, o auxílio dos espíritos superiores que se faz presente sempre em nossas vidas. E a gente tem como um exemplo grande aí o Consolador, o que está representado pelos ensinamentos dos espíritos, pela codificação do Kardec, como uma manifestação de auxílio e cuidado do mundo espiritual para com os nossos processos evolutivos, os nossos processos de rompimento dos nossos obstáculos em caminho da nossa evolução. Então a gente amplia essa compreensão àquilo que o Emmanuel nos convida a refletir logo no começo do texto também, de receber esse Espírito Santo, que nada mais é do que abrirmos a nossa porta para todos aqueles ensinamentos que o Cristo nos deixou para a nossa própria transformação. Então isso é um preparo da nossa consciência para evoluir, para buscar essa perfeição, aquela perfeição que Deus nos reservou, que nós sabemos que chegaremos com muito esforço, com muito tempo, com muita transformação, mas que é um destino que nós estamos fadados a alcançar. Só que nós sabemos o quanto é complicado
transformar alguns hábitos enraizados dentro de nós. Desapegar do nosso orgulho, da nossa vaidade, de tantos vícios que a gente ainda tem, né? Alguns que a gente carrega e estamos trabalhando para evoluir e transformá-los, e outros que mesmo inconscientemente, que nós não tenhamos percebidos ainda, estão conosco na nossa jornada e nós precisamos lapidar, trabalhar e desapegar, né? Tirar isso de dentro de nós. É um processo árduo, muitas vezes até doloroso, sofrido, dependendo da forma que nós encaramos e agimos perante tudo isso, né? Mas nós nunca estamos sem o amparo do plano espiritual, do plano superior, das luzes e das forças divinas que estão sobre nós, nos apoiando e nos corrigindo rumo a um caminho reto, a um caminho de bem. Mas a gente precisa abrir a porta, que é esse convite que o Emmanuel faz. E o Emmanuel ele traz uma indagação para a gente no texto, que eu vou ler aqui, ó. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas da saúde, bênçãos da paz, recomendava aos discípulos, recebessem os discípulos os dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? Seria muito mais fácil, né? E às vezes a gente se pega pensando nisso, né? Pensando na força divina, se Deus pode tudo, se Deus é a bondade, é a justiça, é o Todo-Poderoso, por que simplesmente Ele nos dá tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que é bom para que a gente não corra o risco de errar, né? Muitas vezes a gente infantilmente pensa dessa forma, e é justamente isso, quando a gente para pensar e refletir, que a gente pensa na infantilidade desse pensamento. E tudo bem, esse termo infantilidade ele não é pejorativo, né? Porque a humanidade, como bem sabemos, ela passa por todo um processo de infância até alcançar a maturidade. E de uma forma imatura, a gente devora os pensamentos mais simples e até certo ponto sutis que fariam sentido. Porém, quando a gente vai aprofundando, entendendo um pouco mais os ensinamentos do Cristo, a gente percebe a necessidade da maturidade estar presente conosco, né? E a gente fala que é imatura porque a gente demora a entender que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, porque que mérito teríamos se viesse tudo pronto, tivesse tudo perfeito, né? Nós não precisássemos nos lapidar, burilar, aprender por conta própria, né? Se tudo tivesse dado por Deus, se nós não conquistássemos nada, será que as coisas seriam duradouras? Será que elas seriam permanentes e eternas, né? E aí a gente começa a refletir e entender. Poderia Jesus transmitir diretamente os seus dons aos apóstolos ou despertar neles o conhecimento sobre os poderes divinos que estão dentro de nós, os poderes que cada um carrega quando praticam o bem, né, de transformação da coletividade, do amor, da caridade, né? E aí fica muito mais permanente e duradouro. E aí o próprio Emmanuel, durante o texto, já responde para a gente, antes de deixar que a gente se perca nos pensamentos, que a gente sempre faz isso, né? Querendo achar alguma justificativa que contemple as nossas vontades e não a vontade divina. E aí o Emmanuel fala, é que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Jesus, entendendo todo o poder divino, né? Ele não forçaria, não colocaria sobre o livre-arbítrio de cada um, sobre o tempo de cada um, os poderes. Nós temos que abrir a porta, cada um tem o seu estágio evolutivo e específico. Então a gente precisa passar por inúmeras experiências da nossa vida para se lapidar, para que a gente se burile, para que a gente vá aos poucos alcançando estágios evolutivos superiores, mais elevados. A experiência é o nosso maior professor. A experiência é o nosso maior campo de aprendizagem. É através das experiências que a gente vai se transformando. Então a gente precisa, novamente, como convida o Emmanuel,
deixar as nossas dores transformar vaidade, egoísmo, ciúme, que isso tudo se erradique dentro de nós, para que a gente possa aí sim ter a capacidade de abrir a porta da virtude, para que as virtudes se desenvolvam dentro de nós e que a gente possa compreender e vivenciar de uma forma mais sublime a nossa real consciência no bem, nas qualidades positivas das todas as virtudes que estão presentes e disponíveis para nós. E o Emmanuel continua que cada espírito guarda o seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. Cada um de nós temos o nosso tempo. Cada um de nós carregamos os nossos valores e teremos a possibilidade de ter essa comunhão com Deus, com toda a espiritualidade no nosso tempo. São lindas essas reflexões. Então, ao invés de fazer as nossas falsas vontades, porque a gente se ilude muito fácil pelos prazeres mundanos, né? Pelas dores do mundo, pelos prazeres, né? Deus espera o nosso tempo, né? O nosso momento e o nosso esforço. Né? Ele tem a sua espera e Ele espera que a gente caminhe até Ele para alcançar todos aqueles desígnios que Ele nos reserva, que Ele nos deixou destinado para que a gente alcance uma consciência pura, tranquila, iluminada. Né? E Ele não nos deixa ao léu. Né? O que é estar ao léu? Né? É estar ocioso, sem esforço, sem amparo, isolado. Nós não estamos sozinhos. Né? Nós temos toda a espiritualidade a nosso favor, nós temos as leis divinas, nós temos a natureza a nosso dispor. Nós temos todas as condições ali colocadas, né? Bem organizadas para que a gente possa caminhar e, através dos nossos esforços, conseguir abrir a porta para um mundo melhor, para uma consciência melhor. Né? Então, todo esse amparo divino, né, ele está presente para a gente. E o Emmanuel completa lá no livro falando o seguinte: o Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e as bênçãos das estações, mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Quando a gente planta uma semente na terra, a gente vai oferecer água, a gente coloca no melhor horário do sol possível, a gente põe os adubos necessários naquela terra, coloca a melhor terra, né? Mas é a semente que vai romper a própria casca, romper todos os esforços para brotar da terra e crescer rumo ao destino dela. Ou seja, as condições estão colocadas, mas o nosso esforço, a nossa preparação, a nossa superação é o que vai fazer a comunhão entre o que Deus nos colocou e os nossos esforços, né? Que é o que o Emmanuel também prossegue no texto, comparando tudo isso que ele falou, né? Dizendo: o homem recebe igualmente o sol da providência, a chuva das dádivas, as facilidades da cooperação, o campo da oportunidade, a defesa do amor, o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus, a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina, né? Olha aí as condições que nos são dadas. O próprio sofrimento, as próprias dificuldades, são condições oferecidas para que a gente exercite condições diferentes para o nosso aprimoramento. Então, quantas condições nos são dadas e muitas vezes a gente não percebe porque a nossa porta está fechada. A gente deixa a nossa porta fechadinha e fica ali reclamando. E quando a gente necessita abrir a porta para estabelecer essa comunhão com Deus, né, nessa troca de despertar consciências e virtudes, muitas vezes está ali, né, os ensinamentos do Cristo, na nossa frente com toda aquela luz, mas a gente não consegue enxergar, porque a luz é tão forte, a luz está repleta de tantas condições acima da nossa capacidade de compreendê-las. E a gente olha para aquela luz e a gente acaba ficando cego. Quantos exemplos a gente tem? A gente tem o exemplo de Damasco com Saulo se tornando Paulo, a contato com Cristo, com a luz, né, cega, nos torna às vezes incapazes de compreender o tamanho
do poder, da bondade e do amor divino. Então, nós precisamos, num primeiro momento, né, entender que sem os recursos necessários para absorver a luz divina, nós ainda seremos muito pequenos dentro de tudo que poderíamos ser, porque nós não temos o preparo necessário ao abrir a porta e compreender essa luz, compreender toda essa dádiva que está à nossa disposição. E isso, pessoal, se reflete em situações cotidianas para a gente também. A gente não pega um menino, por exemplo, que está no ensino médio, coloca lá num tribunal para julgar um caso como um juiz numa determinada situação. Ele precisa terminar o ensino médio, se preparar para entrar numa faculdade, passar pelo período da faculdade, se exercitar, ganhar experiência, se formar, né? Passar por todos os requisitos e trâmites necessários até ele alcançar o cargo e a função apta de juiz para estar possivelmente naquela situação. Ou um dentista, por exemplo, se você me der um motorzinho de dentista aqui, eu aconselho a você não vir aqui na minha frente e não abrir a boca, porque eu não sei nem ligar o aparelho de dentista, né? Eu não sei nem ligar e nem o que fazer com isso, porque eu não tenho o preparo necessário. São situações simplistas, mas são situações que exemplificam essa questão, né? Essa questão do dentista, eu posso ter o melhor aparelho, o melhor consultório, a melhor cadeira de dentista. Se eu não estou preparado, como que eu vou exercitar algo positivo? E é o convite que Jesus faz, né? Que a gente possa, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais ampla, não tão simplista quanto esses exemplos cotidianos, mas que a gente possa receber o Espírito Santo. E o que é receber esse Espírito Santo, né? É que a gente possa se preparar, se despojar dos nossos vícios, fazer a nossa transformação interior, a nossa reforma íntima, né? Desenvolver melhorias nos nossos pequenos defeitos, nos nossos grandes defeitos, rumar a nossa confiança, a nossa consciência, colocar num rumo do bem, né? Fazer essa transição, que a gente busque perdão, que a gente busque o perdoar, que a gente desenvolva a caridade, as virtudes de uma maneira sincera dentro de nós mesmos, né? Para que isso nos habilite ao quê? A abrir a porta. Quando a gente faz essa transformação, né, é o nosso estudo, é a nossa capacitação, é o nosso preparo para conseguir abrir a porta e ao receber aquela luz, né, do Cristo atrás da porta, trazendo aquela luz divina, né, a gente possa estar melhores preparados para aí sim exercer a comunhão com o plano superior. Sem o nosso preparo, sem os nossos esforços, aquela luz é muito poderosa, está muito além daquilo que nós possamos compreender e a gente acaba ficando cego. Quando a gente começa a se transformar e a nossa intenção já é um grande passo para as nossas ações, a gente vai aos poucos tendo maior capacidade de abrir essas portas, de conseguir ter essa comunhão, né, com os ensinamentos do Cristo e essa comunhão que vai nos carregar à perfeição que Deus tanto nos destinou. Tanto no destino e tanto espera que alcançamos, né? E o Emmanuel ele vai encerrando da seguinte forma, né? Que as inspirações e os desígnios do Mestre permaneçam à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta. Depende sempre da gente. A porta faz parte dos nossos esforços e da nossa capacidade de nos prepararmos para estar ali nesse momento de abrir a porta e receber essa luz divina. Então, que a gente cesse, que a gente pare, né, as guerras de nossas criações inferiores do passado e entreguemos-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Olha que bacana, né? Erramos no passado, possamos corrigir, olhar para frente, nos transformar, que a gente também se desapegue dos nossos erros e nosso sentimento de culpa,
Que a gente aprenda a perdoar os outros, aprenda a pedir perdão, mas que a gente aprenda também a se perdoar para que a gente possa caminhar rumo à porta e ter a capacidade de abrir a porta e receber, aí sim, pelos nossos esforços, tudo aquilo que Deus ofereceu de condições que já estão ali à nossa volta, que já estão à nossa disposição, né? Que a gente possa, pessoal, abrir a nossa porta de cada dia, fazer a nossa transformação e realizar essa comunhão com Deus, né? Que a gente possa enxergar essa luz com mais condições de entendê-la, absorvê-las e colocá-la no nosso dia a dia, na nossa consciência. É essa a mensagem desse capítulo, né? Eu espero que essas reflexões possam fazer tão bem a vocês como elas fizeram no momento de leitura que eu tive, e eu fico muito agradecido de estar aqui mais uma vez. E antes de fazer a prece final, eu reitero os convites para você se inscrever no canal dos Ceareiros, para você deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos, né? Ativar o sininho para receber as notificações, né? Muito obrigado, pessoal, e que a gente possa encerrar com muita gratidão a Deus, a Jesus, a todos os nossos amigos espirituais, pela oportunidade de aprendermos com os seus exemplos, com as suas palavras, com os seus ensinamentos. Que assim seja.